boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muitíssimo especial Cristocast. Estamos finalizando mais uma temporada e eu estou com uma convidada muito especial, mas eu já apresento ela para vocês. Primeiro, eu quero te dar as boas-vindas. Se é a sua primeira vez aqui no programa, eu sou Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do canal, e é uma alegria gigante ter você aí do outro lado. Mas eu já te recebo pedindo para você se inscrever se você ainda não está inscrito. Clica, ativa a notificação, assim você vai receber todo o conteúdo que a gente produz aqui. Tem testemunhos incríveis para você fortalecer a sua fé. Tem um material muito legal também nas nossas redes sociais. Acompanha lá, Cristocast Oficial. Fica com a gente, engaja nessa missão. Eu quero aproveitar também e agradecer ao Estúdio 091, nosso parceiraço, apoiador aqui do canal desde o início do nosso projeto. Esse estúdio bonitão aqui que vocês estão vendo, aqui que a gente grava, com equipamentos de qualidade, profissionais de excelência, disponíveis para fazer também o trabalho para você. Se você também quiser ser um apoiador do nosso canal, entre em contato com a gente, inbox, e nós estamos realmente de braços abertos para ter mais pessoas abraçando essa missão, para que a gente possa levar essa mensagem de Deus, evangelizar muito mais adiante. Então, vem com a gente, vai ser uma alegria gigante ter mais parceiros, com certeza. E aí, antes de eu apresentar a minha convidada, já deixa aquele like, eu sei que você vai curtir a nossa conversa, e encaminha o link para 3 pessoas, 3 pessoas que você ama, e também 3 pessoas que você sabe que estão precisando se aproximar um pouquinho mais de Deus. Às vezes aquela pessoa que anda meio tristinha, que não tem congregado muito, né, na sua igreja, ou que já expressou que está um pouquinho chateada com Deus. Às vezes acontece isso, a gente tem aqueles questionamentos. Manda para essas pessoas, elas são as maiores que precisam receber as mensagens que a gente conversa aqui, sabe por quê? Porque daí o Espírito Santo vai lá e age no coração de cada uma delas. E quem vai ser o canal de bênção não vamos ser nós, vai ser você que vai ter enviado essa conversa. Já fez isso? Pega, posso continuar aqui, vou apresentar então a minha convidada especial, que é a Verena, que começa dando um recadinho aqui nessa câmera, Verena. Oi, gente, tudo bem? É um grande prazer, Andréia, estar aqui no Cristocast. Sou inscrita, eu acho que desde o início do canal, quando fiquei sabendo, e já assisti muitas das entrevistas. Eu espero que hoje a gente possa levar um pouquinho da palavra de Deus para você, através das coisas que acontecem na nossa vida, e que ele teve a oportunidade, porque eu permiti, de mudar, de modificar, de transformar, de remir, de resgatar. Verena, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Mesmo, é uma alegria muito grande para mim. Amém. E tu já começaste falando algo que eu achei maravilhoso. E, aliás, a gente já estava conversando aqui, já devia estar gravando tem uma hora. A gente já matou uma galinha aqui, gente. E, sabes, assim, tu já começaste falando algo que é muito legal, né? Que a gente se colocar à disposição da mudança, do trabalho de Deus em nós. Porque se isso não acontecer, não adianta a gente querer se aproximar dele, não adianta querer que ele trabalhe na nossa vida se a gente não permitir. É verdade. O que tu pensas sobre isso? Bom, a gente estava conversando aqui antes que eu também venho da área da comunicação, hoje não trabalho mais com isso, trabalho também com arte, com mudança, com serviço, eu trabalho hoje com arquitetura e design de interiores, mas a gente que vem da comunicação, a gente tem como dar jeito em histórias para tudo, porque a gente que trabalhou com jornalismo, com publicidade, a gente pegar contar uma história, um storytelling, fazer um texto criativo é uma coisa muito simples. Só que com Deus não funciona desse jeito, né? A gente não consegue justificar a nossa identidade. Então, permitir com que Deus coloque a forma como Ele nos criou, porque a palavra de Deus diz que a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Se a gente está afastado disso, é porque Deus não está agindo. Está faltando, vamos dizer, o toque dele, né, dentro do filho dele. Então, você resgatar seus princípios, você entender qual é a sua identidade nele, você permitir ser moldado por ele, você entender que maior é servir a ele do que aos seus próprios interesses, aí sim a sua vida passa a ficar um pouquinho mais interessante.
Mas antes disso acontecer, é preciso acontecer o que está também, a palavra sempre nos explica, né? Acho que todo o processo de transformação de muitas histórias bíblicas é que primeiro você precisa quebrar. Primeiro você precisa passar por um processo, você precisa moldar, você precisa molhar de novo, molhar com a palavra, você precisa entender o processo de remissão completa da cruz para que Deus possa agir em você, né? De forma clara. Então, essa é a minha experiência, vou dizer assim, do meu último ciclo aí de 7 anos. Primeiro, eu não pedi, na verdade, eu estava demais, aí Deus pegou e entendeu assim, peraí, filha, ela não está entendendo que ela é filha, ela não está entendendo que ela é imagem e semelhança, peraí, que eu vou pegar ela aqui, primeiro ele quebrou, depois ele amassou, aí depois ele começou a moldar de novo e começou a ajeitar as emoções e as relações, as mesas, para que eu pudesse compreender e a minha identidade pudesse ser resgatada nele. Que para mim foi a maior bênção que eu pude compreender. Você entender minha identidade nele. Para você ver como Deus trabalha de uma forma muito assertiva, né, e interessante, né? Por histórias diferentes, a gente sempre passa por um processo muito parecido. Eu também precisei passar por isso. Eu tenho essa mesma impressão de que Deus olhou e falou assim, deixa eu pegar essa minha filha aqui que eu gosto tanto, Exatamente. Deixa eu tirar ela dessas mesas aqui que ela estava sentando, que não tem nada a ver, isso aqui não me agrada, eu vou trazer ela de volta. E aí passei também por todo esse processo. Só que eu penso que, às vezes, esse processo, ele precisa ser muito forte, porque senão a gente não deixa a mesa antiga. A gente cria histórias, a gente cria justificativas, a gente é bom nisso. É a verdade. gente é bom nisso. E às vezes precisa ser algo muito forte para que a gente possa realmente deixar ele trabalhar na gente, né? E aí poder construir tudo isso. Também não é algo que é instantâneo, a gente precisa reaprender muita coisa, né? Especialmente reaprender a se relacionar com ele de novo. Exatamente. E aí a gente também estava conversando aqui, gente, que era uma coisa assim que mudou na minha vida foi a compreensão de fé, né? De entender que a fé, eu até deixei aqui o celular separado para ler exatamente esse trecho da palavra que para mim foi fundamental. A fé, ela é um dom de Deus. E o nosso humanismo, a gente se colocar no centro das coisas, muitas vezes faz com que a gente não compreenda aquilo que ele deixou para nós. Então, fala assim, eu errei a senha do celular, rapidinho, que fala assim, porque pela graça, ou seja, pela minha graça, não é a gente que consegue isso, sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom de Deus que é derramado sobre nós. Aí Qual é o... Esse está em Efésios, está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pronto, né? Anotem aí, vamos pesquisar, e gente. E aí fala, bom, se é um dom de Deus, é um dom que a gente precisa alimentar. Então, a nossa porção, ou seja, a porção de fé que Deus deposita em nós, ela precisa ser alimentada. Como é que ela é alimentada? Ela só é alimentada de uma única forma, com disciplina para encontrá-la. Sim. E a melhor forma de falar com Deus é como? É orando. Em oração. É orando de várias formas. No secreto, como ele também fala, mas também no conjunto com as pessoas que partilham da mesma fé que você, reforçando, trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança, aquilo que ele já mudou, aquilo que ele já transformou, o milagre, muitos milagres que ele já te entregou. Então, o meu processo de mudança, ele começou a partir do momento que ele me retirou e eu me vi só. E depois que eu me vi só, eu pude observar quem eram os meus, a minha família, as pessoas que de fato, quem eram os amigos. Chegaram novos amigos, principalmente novas amigas da comunidade de fé, dos grupos de oração. Então eu fui ensinada de que para encontrar com Deus, você precisa ter disciplina. Disciplina para estar com Ele. Uhum. E não
você ser aquele filho distante, aquele filho pródigo o tempo todo. Eu acredito muito que muita gente se comporta como filho pródigo a vida toda. É um filho distante que quer toda a sua parcela de graça, mas não quer estar com o pai. Não quer ser ensinado, não quer ser moldado. É verdade. Isso me faz refletir bastante, sabe? Porque é muito comum eu encontrar pessoas, inclusive, que se dizem cristãs, né? E o que é ser cristão? Você crer em Cristo. Dizem que creem em Cristo, mas não se dão o trabalho de estabelecer o mínimo de relacionamento com Ele. Então, basta dizer que crê em Deus? Será que é isso? Será que basta realmente? Né? A gente precisa realmente repensar essas coisas. Assim. Todo mundo se acha merecedor de ter coisas boas na vida, né? Tanto materiais quanto espirituais. Enfim, todo mundo se acha muito merecedor. Mas não se dá o trabalho de compreender quem foi o pai que criou. Por que você está aqui nessa terra? É algo que me incomodava demais. Eu pensava, bem, já adulta, mãe já de família, e eu pensava, para que eu tô aqui? Para quê? Será que é só para isso aqui? Será que é só para trabalhar? Como dizem, só para pagar boleto, né? Não, tem que ter algo mais. E olha que eu fui criada na igreja, né? Não vivia uma fé profunda, vivia uma fé que eu gosto de chamar de uma fé no automático, porque ia às missas, orava, mas era diferente. Eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje, entende? Então, a gente, quando vê, tá ali naquela corrida dos ratos, por tantos anos, que a gente se vê perdido. A gente se vê com tudo que conquistou, com um vazio gigante dentro do peito, que nada preenche, né? E que nem vai preencher. Porque às vezes a gente não sabe mais nem onde buscar, né? E se a gente não colocar Deus, não parar de verdade, não colocar Deus no centro de tudo e fazer toda essa revisão que dá trabalho, dá muito trabalho. Que dá trabalho. Não vamos dizer que tudo são flores, não é. Dá trabalho. A gente se compreender de novo enquanto filho de Deus, né? Quem somos, por que viemos, para que viemos, por quem viemos, né? É basicamente isso, né? Que a segunda coisa, assim, além da disciplina da fé, a segunda coisa também que me afetou muito foi o perdão. Porque lidar com as emoções, principalmente da forma como a gente é educado, ou da forma como a gente o tempo todo consome na televisão, nas histórias, nos filmes, é uma coisa completamente diferente de como a palavra diz que tem que ser. Então, assim, a gente não pode lidar com a nossa história de vida como um recorte. A gente, às vezes, é muito condescendente com nós mesmos, a gente tem autopiedade gigante, mas não com os outros. Então, você entender a obra da cruz é você entender a profundidade do amor de Deus e o perdão. Isso eu precisei trabalhar muito dentro de mim, porque quando a gente se chateia, a gente é magoado, a gente rompe uma relação de muito tempo, seja ela onde for, seja ela uma relação pessoal, seja ela uma relação profissional, você se machuca. E aí, normalmente, você costuma dar vazão muito ao seu lado, né? E você gostaria que Deus considerasse o seu lado como um lado bom. Mas nem sempre é assim. Porque faz parte do processo você entender a remissão do outro lado. Que é justamente você conseguir liberar perdão e não desejar com que o outro, vamos dizer, seja prejudicado, seja justificado. Né? Porque o Senhor, Ele nos sonda pela intenção do nosso coração. Então, o que a gente sente, o sentimento que a gente está pensando é o que Ele entende. Não é o número de palavras bonitas ou as coisas que a gente diz, mas como a gente sente. Então, eu passei a entender que eu precisava deixar de ser almática, muito almática.
As emoções, né? A tua autocomiseração, as tuas emoções importam mais? Não. Ele quer saber como que você está lidando com elas. E, inclusive, o seu recorte de versão de fatos. Então, por exemplo, eu sempre digo que esse processo me ensinou a ter eu não vou dizer um poder de julgamento ou um poder de você ser mais flexível com o pecado, com o que está errado, não. É de você entender que todo mundo tem a capacidade de receber remissão e de ser modificado por Deus. Porque todo mundo é criatura de Deus. Nem todo mundo quer ser filho. A verdade é essa, né? Para a gente ser filho, a gente precisa permitir que ele trabalhe na gente. Mas todo mundo tem a mesma capacidade. Então, eu passei a fazer um pouco dessa separação para poder entender isso, entender processo, entender o tempo das pessoas, deixar ir. Eu não vou dizer não ligar, é não ligar com sofrimento, sofrendo, ou remorso, ou dor, ou tristeza, alguma coisa assim. Então, foi um outro aprendizado assim muito profundo. Aprender a perdoar o outro e aprender também a me perdoar. Sim. Por esse fato, assim, muitas vezes de ser, eu vou dizer, muito almática, assim, absorver as emoções, eu desenvolvi uma autoimunidade, eu desenvolvi o vitiligo, e hoje, você está olhando aqui meu rosto do jeito que está, é um milagre, a parte do rosto, né, porque repigmentou. Fiz um tratamento, mas eu acredito que eu tenha recebido essa graça, mas eu sempre digo que eu olho para as minhas mãos, é Deus me lembrando que isso aqui foi uma ferida, isso aqui foi um processo muito grande, que é justamente de guardar para si. Isso. Então, assim, muitas vezes a gente se importa com o externo, importa com o que o outro vai achar, e esquece que, principalmente, a gente tem que se importar com o que Deus está achando disso. E aí eu sempre digo que esse é um processo, que foi um processo um pouco dolorido. Minha filha acabou, era pequena ainda. Gente, eu tenho 3 filhos, 2 do coração. Um é advogado representante, o segundo é médico, e a terceira é a única que vai entrar agora no ano vestibular. E aí vamos ver aí para onde ela vai. Com esse rostinho de 15 anos, E como também assim? eu sou vovó da Lulu, vovó da Luísa Mel. Um presente do Senhor. Gente, é muito bom ser avó, gente. Olha, vou falar, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa doce, meiga, assim, saudável. E sou vovó da Lulu, da Luísa Mel, que fez 2 aninhos agora. E então, voltando, ela teve um pequeno problema, né? E que aqui em Belém disseram que ela estava perdendo a audição. E aí, no dia que eu recebi esse diagnóstico, que eu teria que ir com ela urgente para São Paulo para fazer uma cirurgia no ouvidinho, nos 2 lados. O médico tranquilizou, disse que tudo bem, que era um procedimento que não era tão perigoso, mas eu tinha acabado de voltar de Brasília, do enterro do meu pai. E aí foi no mesmo dia, e justamente essa questão de segurar as emoções, eu fiquei sabendo, né, da notícia do meu pai, providenciei tudo por aqui, a questão de velório, né, a questão do sepultamento, e fui para Brasília com a minha mãe, com a minha irmã, meus pais, assim, minha vida toda, meus pais foram separados, porque meu pai era doente, morava com a sua mãe, né, com a minha avó, e aí cuidei de tudo lá e eu não chorei. Quando eu cheguei aqui, eu recebi essa notícia que a minha pequena filha estava com problema, eu desabei e eu paralisei, eu não conseguia nem dirigir. Liguei para minha irmã, que também tem uma relação muito próxima, eu e minha irmã nascemos no mesmo dia, com 1 ano de diferença, então a gente foi criada sempre com o mesmo grupo de amigos, mesmo processo, assim, as 2 saíram juntas de casa, vieram morar para Belém juntas. E aí eu liguei para minha irmã me pegou em casa, no consultório, e o médico estava preocupado que eu estivesse chorando, preocupada com a cirurgia. Eu estava chorando pela morte do meu pai, tinha acontecido há 2 dias antes, e eu tinha enterrado ele. E nisso, assim, nesse choque emocional, a dermatologista que me atende até hoje,
ela pegou e disse que eu travei e eu desenvolvi uma autoimunidade. E a autoimunidade que eu desenvolvi foi o vitiligo. E aí, assim, isso aconteceu no meu rosto, né? Ficou um pedaço, assim, do rosto. E aí, o Senhor começou a colocar pessoas muito legais na minha vida, a minha médica, inclusive, que é uma médica de São Paulo. E ela até hoje, ela faz esse tratamento, que é um processo de laser que vai repigmentando. Mas ela sempre me deu o seguinte conselho, que quem tem autoimunidade, o principal tratamento, ele é na alma, ele é emocional. Você precisa controlar as suas emoções. Porque você não sabe como... Eu, por exemplo, não tenho como falar, eu não nasci com a despigmentação natural. Eu desenvolvi ela, eu te digo, depois de velho. E aí, depois de um tempo, 7 ou 8 anos de tratamento, eu decidi parar o tratamento. Porque aquilo já não era mais uma coisa que estava me ajudando emocionalmente. Aquilo estava me prejudicando emocionalmente. Ter que ir para São Paulo a cada 15 dias para fazer sessões de... Nossa. Por causa da... E aí o Senhor me abençoou em que o rosto voltou ao normal. Então, quando o rosto voltou ao normal, eu digo, não, eu vou ficar aqui com a minha mão assim. Que é sempre para eu me lembrar que existiu um motivo. E aí, em 2018, eu tive um processo complicado de mudança de negócio, separação de sociedade, em que eu, naquela época, entendia que... Eu não entendia, na verdade. Eu vim entender muito tempo depois. Que, na verdade, eu era casada com o meu trabalho. Eu era casada com a minha produtividade, com o que eu ganhava. Trabalhava 16 horas por dia, 14 horas por dia, sem nenhum problema. E aconteceu essa separação e eu digo que sim, foi o tempo que Deus pegou e disse assim, não, agora bora tratar. Vem cá, vamos recolher. E aí, nesse processo de recolhimento, ele foi recolhendo tudo. Eu era uma pessoa super desafiadora, adorava desafios. Então, assim, eu não tinha limite. Eu realmente agradeço ao Senhor mesmo, do meu marido não ter me deixado, porque eu não tinha limite, por exemplo. Eu sempre gostei de correr. Comecei a correr por causa do tratamento, do vitiligo. Mas eu não tinha limite para parar, André. Eu corri uma, 2, 3 maratonas por ano. Aí da maratona fui para outra. Da outra maratona corri os desafios, era 21 quilômetros no sábado, 42 no domingo. Eu não sabia parar. E aí qual foi o primeiro tratamento que eu recebi quando eu comecei a fazer terapia, que entrei em depressão, fui também no psiquiatra, comecei a tomar medicação de forma correta. A primeira terapeuta que me atendeu pegou e disse assim, a gente vai tirar o relógio de corrida, ela corria também. Aí eu dizia, mas por que o relógio é para marcar o pace? Ela disse, não, para você não é para marcar o pace. Para você é o desafio. Corri quanto? Eu corri 5, eu corri 10, eu corri 12. Eu vou correr no tempo que eu gosto, no tempo... Não, para você não está funcionando. Então, a gente vai tirar o relógio. E o seu corpo vai correr o quanto ele pode correr. E você vai respeitar o limite do seu corpo. E foi assim que ela começou a trabalhar comigo. Primeiro, ela começou a trabalhar o corpo. Aí, depois, ela começou a realmente buscar nas emoções. Quando eu entrei na parte das emoções, eu comecei a participei de alguns encontros em algumas igrejas que ninguém me conhecia, fora daqui, de cura e libertação. E aí eu acho que esses foram os encontros assim mais profundos com o Espírito Santo mesmo, assim, de realmente, se você tá quebrado, você sai de lá mais quebrado ainda, mas com a certeza de saber onde está o problema. E aí, por último, essa psicóloga, ela começou a me ajudar com a identidade, né? Com a minha identidade. Então, assim, quem eu era em Cristo, entendeu? Qual era o meu propósito, né? No que eu podia ser útil, né? E entender quais eram os 5 ministérios, entender quais eram o que o Senhor deseja de nós aqui, de quem a gente tem que cuidar, o que a gente tem que fazer. E aí, a partir daí, eu digo que tudo mudou. Eu adoro que o Senhor faz essas coisas de colocar
de colocar, às vezes, na nossa frente, assim, um espelho bem grande, sabe? Dos questionamentos que a gente já se fez, às vezes se faz, de que a gente possa olhar de novo e dizer assim, caramba, eu passei também por isso. E, e ver que a gente não estava sozinho em universos diferentes, de vidas diferentes, mas passando por processos muito parecidos, de que ele estava no controle da minha vida e ele estava no controle da tua vida. É muito Isso mesmo. gostoso de ver isso, sabe? De ver o quanto ele é um pai cuidadoso da vida de todo mundo. E o quanto eu me É. sinto boba, às vezes, de questioná-lo, sabe? Tem hora que parece que ele está em silêncio e eu fico, será, meu Deus do céu, será que eu... Será? É tantos verdade. serás que a gente coloca, né, na É. cabeça, assim. E, e é excelente ver que o tempo todo ele está trabalhando na vida de todo mundo. Ainda que a gente questione, ele está trabalhando. E por isso que a gente não pode se identificar, que essa é uma questão que eu também me questionei muito, e aí por isso que eu falo assim, que as nossas relações nele, a gente precisa realmente entender que a gente é um corpo e que a gente precisa ser unido, é que todo mundo erra. E todo mundo acerta também. Então, diante de Deus, a gente é um corpo só. E aí o nosso tratamento é individual. Então, assim, eu não posso pedir ou querer que a minha porção de merecimento, ela seja melhor. Porque o meu currículo é... Não, Maior ou melhor do que não, não, dos não. outros. É a intenção do seu coração. Assim, a palavra, ela deixa muito claro isso. Uhum. Aquele que estava do lado de Jesus, né? Que pediu, né? Que ainda naquele dia... E o Senhor falou para ele, né? Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no céu. É. Assim, o currículo dele deveria ser horrível, né? Uhum. Assim, mas é sensacional. Eu digo assim que, gente, todo mundo que quer compreender a Bíblia precisa desenvolver um pouquinho do seu lado criativo. Eu sempre digo assim, eu acho que o Senhor, ele era um grande comunicador da época. É. E ele escolhia, assim, realmente trechos e metáforas, assim, muito grandes. Dentro desse processo todo de mudar de profissão, mudar de tudo, amigos. Não, primeiro tem sempre os irmãos de oração, né? É. Eu recebi uma palavra uma semana antes da pandemia começar, num retiro da igreja. Eu estava servindo nesse retiro. Sempre vem pessoas, assim, né? Cantores, pastores que estão de fora, até de fora do Brasil. Eu estava servindo, eu fui entregar o violão para esse pastor, ele mora hoje nos Estados Unidos. Devolver, ele só pegou na minha mão e ele me entregou uma palavra que eu ainda estava em processo vou dizer assim, de entender tudo que estava acontecendo comigo, me perdoar os outros, pedir perdão também, eu ainda estava nesse processo. E eu não dei muita bola para essa palavra, não. Eu falei, eu acho que é pro meu marido essa palavra, eu acho que não é para mim. E aí veio a pandemia em março. Quando a pandemia começou o primeiro processo. Os amigos de oração chegaram. A gente não ficava dentro de casa. Eu começo a se relacionar com pessoas de intercessão, os grupos de intercessão. Quando eu vi a facilidade com a comunicação, estava organizando as lives de intercessão e monta plano rápido para ajudar a igreja a fazer transmissão online e toda aquela coisa. E aí veio a intercessão. E aí veio um grupo de amigas, em qual essa amiga, que é a minha arquiteta, ela vai ser sempre minha arquiteta, fazia parte e me colocou. E aí eu aprendi disciplina de oração, porque a gente ficava em casa. E esse grupo, ele existe desde o primeiro dia da pandemia. E ele ora todos os dias, em horários diferentes, mesmo que as pessoas morem em países diferentes. A gente tem gente do Canadá, a gente tem gente da Itália, tem gente do México, brasileiras, né? E aí o que esse grupo me ensinou? Disciplina. Estar com o Senhor, de forma individual, coletiva, te pede disciplina. Porque muitas vezes você vai com frequência, você vai na sua igreja aos domingos. E você recebe aquela palavra, você recebe aquele sermão, a igreja que você vai. E aí você sai dali, muitas vezes você sai com aquela sensação de que você cumpriu o seu dever. Não. Aí é que aquela palavra que você recebeu precisa começar a trabalhar.
Porque ainda tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta. Então, orar de forma coletiva ou de forma individual foi que me ensinou ter disciplina, estar com ele. E aí, a partir da oração, vieram outros grupos de oração. E aí, mais uma vez, comentaste comigo a questão do sonho daqui do programa. Eu sou uma pessoa que sonha muito também. E é uma coisa que eu não procuro, mas eu respeito muito as minhas irmãs do coque. Parece que elas ficam me caçando, me procurando, eu não sei. E aí, nesse processo, quando eu comecei a trabalhar, em 2022, eu estava fazendo um curso de liderança cristã em São Paulo, num movimento para-eclesiástico grande que tem no Brasil, que chama Dunamis. Eu fiz uma escola de liderança com eles, uma escola bíblica de liderança, para jovens pastores, jovens empresários, enfim. Eu estava na fila da igreja, lá vem a irmãzinha que não sabe de nada, me entregou a palavra. Quando ela me entregou a palavra, eu digo, ela tá falando para a pessoa errada. Essa palavra não é para mim. Nunca era para ti, né? Não era para mim. E aí foi o que o Senhor fez. Eu recebi a palavra, eu comecei a estudar em 2022. Essa palavra dizia que eu ia pisar em 5 países diferentes ainda aquele ano. E foi que eu comecei a estudar, e essa amiga convidou, e eu fui para a maior feira que tem de arquitetura no mundo, que é uma feira que acontece em Milão todos os anos. E recebi um presente de 40 anos, eu estava fazendo 40 anos naquela ocasião, que foi visitar Israel. E aí, quando tudo isso aconteceu, a gente passou por alguns outros países, quando tudo isso aconteceu, eu falei, agora, ok. E quando eu cheguei, os amigos começaram a convidar para trabalhar, para mudar. Aí eu falei, ok, Senhor, então pode construir, pode começar a fazer, que tô aqui para obediência. Foi difícil no início, mas eu entendi que quando a gente se permite ouvi-lo, ele escolhe até, vai fazer sentido para você até essa luminária acesa nessa posição, desse jeito. O que tu consideras que é difícil? O que foi difícil? É difícil se colocar no processo? O que é difícil? É difícil aceitar o tratamento. Porque a gente quer que as fórmulas de incômodo elas sejam prontas. A gente não quer ser incomodado. E sofrer dói, né? Ficar com raiva dói também. Então, todos esses sentimentos que a alma nos traz, ficar com raiva, se sentir ofendido, se sentir humilhado, sentir falta de algo que você estava habituado, dói. Não é legal. Sim. E então você acaba querendo desenvolver logo um sentimento de proteção. Mas aí, assim, talvez essa seja a coisa mais gostosa, assim, de estar num relacionamento profundo com Deus. É que pode doer um dia, mas quando você aprende a depositar e a esperar que a sua fé seja alimentada para que Ele te dê uma porção exata, no dia seguinte as misericórdias se renovam e você volta a sorrir. E eu sempre digo, pode até ser do nada para muitos, mas para Deus foi do muito. Do muito que Ele pediu para você, do muito que ele esperou. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. E também uma coisa, assim, gente, quando a irmãzinha já vem atravessando, eu digo a irmãzinha, às vezes não é irmãzinha não, são amigas mesmo, o coque é diferente. Elas mandam umas mensagens de áudio assim no WhatsApp. Tô rindo porque tem gente aqui que conhece as minhas amigas de oração. Que eu digo assim, eu já vou abaixando a cabeça e eu nem questiono mais, né? Eu já pego, tá bom, Senhor, já começa a corrigir as coisas para eu não, como eu digo, para raquetada não ser muito grande. Exatamente. A gente, assim, é difícil a gente se colocar no processo mesmo, né? Assim, a gente aceitar. Primeiro, aceitar sairmos do centro da nossa vontade, né? É o eu o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro está querendo colocar Deus na nossa vontade. Tem que ser do meu jeito, as coisas têm que acontecer no meu tempo, né?
Eu quero que Deus trabalhe em mim. Eu quero ser feliz, mas tem que ser do meu jeito. Né? As coisas precisam acontecer do meu jeito, da minha vontade. Eu quero essas pessoas na minha vida. Eu quero esse trabalho. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. É tudo eu o tempo inteiro. É a minha forma de pensar. É o meu sentimento. E aí, eu acho assim que eu acho que a parte mais difícil é a gente sair do centro e deixar ele ficar no centro realmente, né? Ele determinar, né? E ser obediente no processo. É isso aí. Não, a questão desses recados, assim, eu passei a observar com cuidado, porque até aquilo que estava errado, o Senhor usava as minhas irmãs para avisar. Mas eu estava numa fase tão autossuficiente, de que você é uma pessoa de fachada, você é uma pessoa que alimenta uma máscara, você não revela a sua dor, você não revela os seus problemas. Que nessa questão de enviar recados, nessa viagem em específico, quando a gente saiu dessa feira, que a gente foi para Israel, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo pôr do sol. Apaixonada Também. pelo pôr do sol. Então, se eu estiver viajando, independente do local que eu esteja, a gente tem uma casa no Maraú, aqui perto da cidade, assim, eu acordo para ver o sol nascer e posso voltar a dormir e espero a hora de se pôr. Então a gente foi no Monte das Oliveiras sozinha, eu e as minhas amigas, essas amigas da igreja e da arquitetura. E aí o monte ele fica no bairro árabe, né? E aí o que aconteceu? A gente estava lá esperando no mês de junho, o pôr do sol já depois das 9 da noite. E assim, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, assim, por que Jesus chorou sangue? Ele viu de lá, né? Qual seria todo o processo de sofrimento, tudo que ia acontecer. E a segunda coisa, a gente estava lá sentadinha, eu estava lá sentadinha esperando, assim como muitas outras pessoas, o pôr do sol. E um judeu messiânico estava pregando Jesus no monte, o que é uma coisa super aleatória, assim. Acho que Tel Aviv é uma cidade muito mais livre, assim. Agora Jerusalém você vê muito, assim, judeus mais eu não tinha visto. Ele estava pregando Jesus, né? Ele estava com a kippá, mas ele estava pregando Jesus. E eu estava no meio, mais as minhas duas amigas, e ele veio e pediu para orar por mim no monte. Aí mais uma vez eu recebi aquele recado, sabe? Eu falei assim: ok, Senhor, ok, entendi da palavra. Não sou mais lesa de fingir que não é comigo. E aí foi uma questão muito especial, porque assim, todas essas palavras, as boas e as ruins, o Senhor, ele fez. Mas todas as vezes que elas eram muito ruins, ele sempre demonstrava que o amor dele, ele sempre demonstra, o amor dele é tão grande que bastava ajustar a intenção do coração para que ele pudesse se alimentar disso. Então, a Verena de hoje, eu busco assim, esse outro lado, assim, sempre tento controlar muito essa característica muito proativa do trabalho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, também. Mas eu mesma busco sempre ser um relógio analógico para mim. Também foi uma outra referência que eu escutei que a gente precisa ser igual um relógio analógico e não um relógio digital. Porque o relógio digital, ele nunca vai demonstrar para ti quanto tempo falta. Ele vai só marcar aquilo lá. Uhum. E se ele falhar, ele vai te deixar perdido. O relógio analógico, não. Uhum. Você vê o tempo todinho. Né? Então, você sempre sabe o quanto está faltando. E se ele quebrar, você não tem uma noção só da imagem. Se ele quebrar, o teu ciclo de se acostumar com que as coisas mudem, você tem uma percepção melhor do tempo. Então, esse freio eu sempre me dou. Então, número de horas de trabalho diárias é bem menor hoje.
tô com muita vontade de fazer uma pergunta, Diga. que é o seguinte, vale a pena se deixar quebrar? Vale a pena deixar ir? Vale a pena obedecer? Vale a pena se entregar para todo esse processo? Vale. Vale porque você passa a valorizar o que não tem preço. E a palavra de Deus diz que você só pode servir a um Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, no caso é ao dinheiro. Hoje as pessoas elas tendem a achar que Mamon é só aquilo que você produz. Não. É aquilo que tira a tua atenção de Deus. Então, aquilo que Deus te presenteia como princípio, sua casa, seus pais, né, seus irmãos, no caso, se você for casado, seu marido, sua esposa, no caso, as suas heranças, seus filhos, né? Aqueles que vão produzir muitas outras gerações do legado que vai passar a partir da sua casa, dos princípios que vão ser gerados dali. Isso é imaterial. Isso é servir ao Senhor. E Ele coloca na palavra. Então, muitas vezes a gente, para abrir mão, precisa deixar isso tudo. Porque é com isso que as pessoas se relacionam. Elas se relacionam com o que você pode, talvez, trazer de valor para elas. Eu digo, as pessoas que ainda não permitem que Deus seja o centro da vida delas. Talvez com aquilo que você pode trazer de bom, aquilo que você pode trazer de influência, ou então, talvez, com aquilo que você possa representar na vida delas. Mas, não. A gente precisa fazer isso. Então, eu usei muitas coisas, muitos autopensamentos. Então, graças a Deus, gente, a minha filha fez terapia, ficou tudo ok. Eu não consegui atingi-la, mas quantas vezes eu me comportei em priorizar o trabalho e eu estava incentivando o sentimento dela de um órfão de mãe viva. E assim a gente faz. A gente faz muitas coisas que não agradam ao Senhor, né? E, principalmente, se eu precisei pedir perdão a ela e ensinar o correto a ela, se isso não tivesse acontecido, eu podia estar repetindo e ensinando alguém a repetir um padrão de comportamento errado. E é assim que vai acontecendo na nossa história. Isso. Verena, tô aqui pensando tanta coisa. Eu tô fazendo ela ter eu não tô rememorando uma história. Eu não tô gostando não, que já vai acabar o nosso tempo, Thiago ficar passando ali atrás, vocês não estão para me avisar. Eu quero mais meia hora do programa, pelo menos. Mas, assim, é muito legal, porque, como eu te falei, né, esses questionamentos todos, assim, eu tive, e eu faço o exercício de voltar a eles. Porque eu não quero voltar, dar a chance de voltar à antiga Andréa, entendeu? Não, é muito ruim. Então, eu sempre pego a oportunidade de estar fazendo esses exercícios de novo. E, assim, é uma graça de Deus e eu sempre falo aqui no programa, que eu sou muito evangelizada aqui. Quando eu sonhei com o programa e eu ficava questionando a Deus, que dizia, mas eu não sei fazer isso, eu não sei evangelizar e tudo. E uma das coisas que foi um presente gigante é que eu sou evangelizada a cada programa, com cada testemunho que vem aqui, sabe? Acho que esse foi o maior presente que eu recebi com o CristoCast. Além das pessoas que vêm e, nossa, ele foi colocando tanta coisa boa no meu caminho. E eu penso que aqui ele me dá a oportunidade de fazer várias novas reflexões de coisas antigas. Entende? Faz sentido? Entendi. Faz muito sentido. Então, e aqui é uma grande oportunidade de eu estar olhando de novo, pensando assim, como Deus foi bondoso comigo. Eu tenho essa convicção. Só que eu tenho um pensamento também, André, assim, quando a gente entra nesse formato de entender o quanto ele foi bondoso conosco, vem aquela frase seguinte, né? A gente recebeu muito.
Então, ele está esperando a gente também entregar um pouquinho mais. Então, por isso que é sensacional. Por exemplo, assim, deixa os testemunhos vivos que podem não ser assistidos hoje, amanhã, depois, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas talvez esse recorte, isso possa acontecer com uma outra pessoa. E ela pode entender que o nosso Pai, ele é maravilhoso. E a gente tem que se entender que somos únicos e que para Deus a gente é queridinho demais. A gente é príncipe e princesa e ele não negocia não nos ter. É verdade. Uma coisa que me deixa muito feliz, assim, eu recebo alguns feedbacks de pessoas que me buscam para conversar, para perguntar assim, ainda dá tempo? Dá? Sabe? Dá me tempo. perguntam, eu não tenho essa fé, será que dá tempo? Eu digo, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, não importa, dá tempo, né? Sempre dá. Eu ouço muito, será que dá tempo? Eu não sei como começar. O que eu faço para ter um relacionamento com Deus? O que eu faço para ter fé? Entendeu? Aí eu ouço gente dizendo, eu acredito em Deus, mas eu não consigo ter essa fé. Tu tens alguma indicação para a gente começar a responder? Eu vou dar a indicação que me ajudou muito. A primeira delas é você ter uma comunidade. É muito legal você ouvir o tempo todo de outras pessoas o que Deus faz. Né? Porque ele é multiforme, ele é multigraça, ele faz muitas coisas. Então, você se alimentar disso é muito importante. Segundo, assim, na era que a gente tem, gente, você não precisa assistir a televisão. Você põe no YouTube, que tem um monte de canal e de fonte. Terceiro, assim, a gente tem o Spotify, a gente tem o Deezer, a gente consegue ouvir a palavra. Se você prefere ler, você vai e você compra uma Bíblia para você. Se você tem dificuldade de entender, você compra a linguagem que for melhor para você. A tradicional, a nova linguagem de hoje. Mas não fica só. Não se perca nos pensamentos. Uma coisa também dessa questão de ler muita palavra é você entender que as fortalezas, né? Que fala, né? Muitas vezes, a gente tende a tratar de achar que Satanás é inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Até o inferno ele tem o domínio. Satanás é inimigo do homem. E aquilo que nos prende são as fortalezas mentais, são os nossos pensamentos acerca de nós e dos outros. Então, quando a gente entende a verdade, que é a palavra de Deus, a gente se liberta desses pensamentos, desses comportamentos. Então, sempre dá. Até seu último dia de vida, dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. E é como eu sempre digo aqui, né? Que a gente precisa apenas ter ali uma conversa sincera com Deus, abrir o nosso coração e dizer assim, Pai, vem aqui, trabalhe em mim, né? Trabalhe, eu quero, insiste, né? Para que Ele venha e se colocar à disposição. Agora também não esperar um passe de mágica. Eu falo, Deus não é o gênio da lâmpada, né? Ele precisa que a gente se dedique a Ele também. Né? É isso aí. Precisa tirar ali uns minutos do seu dia para ter isso. Congregar é muito importante. Tem vários elementos que são importantes, que também eu falo assim, você não vai começar tudo de uma vez. De repente, amanhã eu acordei e vou fazer tudo de uma vez. Não vai dar conta, gente. Não vai dar conta. E tem aos pouquinhos. Persista. Sim. Assim, quando a gente olha para a obra da cruz, a gente entende que tudo tinha tudo foi com um propósito, né? E isso está disponível. Assim, mas para te prender em pensamentos ruins o tempo todo. É verdade. Para onde você olha, onde você está. Então, quando você se permite se libertar disso, tudo muda. Tudo muda, verdade. Olha, a gente precisa começar a terminar o programa para o Thiago não passar ali de novo. Preciso, para terminar, te fazer uma provocação do bem que a gente sempre faz aqui, que é Deus existe e eu posso provar.
Deus existe, eu posso provar. Eu sou filha de ribeirinha. A minha mãe começou a estudar muito tarde, com 12 anos. Fazia uma série de manhã, uma série à tarde. Realizou o sonho dela do ensino superior. Teve 2 filhas, né? Essas 2 filhas entregaram netos para ela. Eu entreguei netos do coração e netos... e uma neta biológica. Hoje eu sou vó e eu posso ter o prazer de ouvir essa palavra, né? De ouvir o vovó e pessoalmente falando, muitos milagres na saúde. Eu recentemente tive um milagre na saúde do meu marido. Ele tinha um prognóstico médico muito difícil e quando saiu o resultado não era. Então, assim, de muitas formas. Eu abro os meus olhos, eu posso ver esse agir de que não tem como Deus não existir. Não tem como Deus não existir. Não tem como Ele não nos amar desse jeito. Porque isso é graça que só Ele pode nos entregar. E graça e misericórdia só o Senhor nos presenteia todos os dias. Então, tudo que a gente sente é muito pequeno diante de tudo aquilo que Ele nos proporciona todos os dias. Então, é possível que Ele venha numa pessoa e nos transforme em outra? Com certeza. Tá aí o amigo dele que estava do lado dele na cruz, né? Bastou ele confessar e ele foi pro lado do Senhor, né? Amém. Amém. Que possamos ser todos assim, na verdade. Ainda que não sejamos merecedores. E o que importa é a intenção do nosso coração. Porque é aquilo que realmente ninguém consegue sentir. Só Ele consegue ver. Então, que a gente faça como Paulo, né? Que a gente receba essa porção de fé e que a gente complete a carreira. A gente não fique no meio do caminho. A gente vá até o final. Mas deixa eu te falar, eu acho assim que não é só o que importa. Eu acho que não é só a intenção do nosso coração que importa. Importa que a gente se coloque em ação também. Disponível. Isso mesmo. Porque só falar que todo mundo fala, né? Não pode ser de fachada. Pode ser assim. A gente tem que estar disponível. Estar disponível, você vai começar a renunciar. E naturalmente, inclusive, né? Porque a partir do momento que você vai conhecer a verdade, né? Você conhece a verdade de Cristo, você naturalmente vai deixando de querer as outras coisas que você considerava a verdade. Exatamente. A gente já está se estendendo de novo, o Thiago vai chamar a nossa atenção. Não, a gente não vai se estender. Não vai se estender. Tu vai ter que voltar aqui. Eu volto. Me dá a mão aqui, que a gente termina assim. Olha, obrigada. Eu que agradeço, Obrigada pela André. tua presença, pelo teu tempo aqui, com esse papo muito gostoso, por trazer a tua experiência, tuas palavras. Obrigada mesmo. Espero muito que o Espírito Santo te conduza sempre e abençoe a ti e a tua família, viu? Amém, muito obrigada. Que esse testemunho alcance muitas pessoas. Amém. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço por vocês terem me dado coragem de contar. Como falei no início, né? Eu resisti. E é tão bom a gente poder falar do que Deus faz na nossa vida. A gente fala muito sobre outras coisas, né? Mas o mais importante é Ele. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Se você ficou até agora acompanhando aqui essa conversa, falei pra você, merece like, merece 2, 3, 4 mil, na verdade? Então deixa aí o like pra gente, comenta também o que foi que tocou o teu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo estava aí do teu lado, ó, te fazendo companhia. Estava aqui também, conduzindo a conversa, mas estava aí do teu lado, te fazendo companhia. E naquele momento que você estava precisando, ele fez assim, ó, pra ti essa daí. Então comenta aqui, a gente adora receber esse feedback. E olha, sempre compartilha o episódio para que mais pessoas sejam alcançadas, para que você também seja instrumento de evangelização aqui junto com a gente, de mão dada. O que a gente quer mesmo é que você fale com Deus, mas que você também fale sobre Deus. Muito mais, viu? Então, como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.